Então, pessoas, isso aí dando continuidade, né? A parte 2, né? Tudo que esse pessoal toca é destruído. Nós estávamos falando sobre a Líbia, né? O Líbano, né? Aliás, é o Líbano, né? Eu falei Líbia, né? O Líbano, a Síria, qual outro país aqui? A própria faixa de Gaza, né? Todos esses países aí estão destruídos. E nós fazemos um contraponto, você vê lá os países Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, você tem aí, como chama aquele lá? O Catar, a Copa foi lá, né? Você veja que não tem destruição ali, né? É outro modelo. A Arábia Saudita, né? Então, esse pessoal, eles usam os hadiths, que são os escritos do profeta Maomé, né? Eles pegam um hadith, porque para você entender o hadith, você só ali, né? E eu conversava com o pessoal ali e tal, né? Trocava ideia, mas enfim, né? Falava salam aleikum, aleikum salam, aquelas coisas, aqueles cumprimentos triviais ali, né? Um pouquinho d'água. Então comecei a estudar um pouco mais, né? Essa questão, né? Tinha o Alcorão em casa, e o Alcorão é um livro sagrado, com certeza, né? E aí nós temos aí os hadiths, são os escritos do profeta, né? Se não me engano, ele levou 28 anos para escrever os hadiths, tá? Então o muçulmano, para aprender todos os costumes, é mais ou menos 28 anos, tá? Se você vê um cara novo, com 14, 15 anos, falar porque já sabe todos os negócios, aí você fala, opa, se o profeta levou 28 anos, para escrever os hadiths, você vai querer falar que você já absorveu a cultura muçulmana, aí tem alguma coisa equivocada. Entende aí a questão? Então, tem uma questão aqui, né? Que eu gostaria de contar para você, tá no site Ekara Islam, IKARAISLAM.com. É um site que vai falar sobre essa questão, né, do Islã, muito interessante por sinal. Então tem uma história seguinte que eu vou contar para vocês aqui agora, que está lá no site lá. A história sobre uma batalha apocalíptica sobrenatural entre o bem e o mal. Quando olhamos através de diferentes narrações do Hadith em questão, descobrimos que a frase sendo citada é realmente parte de uma narrativa maior no gênero da escatologia, a parte da teologia que trata do fim dos tempos e do juízo final. Descreveu para atacar todo mundo, e é contrário, não pode matar injustamente. Se um soldado está lá no campo de batalha e está com você que está aqui batalhando, vocês dois estão lutando, mas crianças, mulheres ali inocentes e idosos não estão no campo de batalha, Então, entende a questão? Então, por falta de conhecimento, muita gente é enganada. Meu povo é enganado por falta de conhecimento. Isso também serve para o Islã, que muita gente está desviando. A gente vê aí uma comunidade islâmica no mundo, é grande pra caramba, mas tem uma porcentagem aí de 15%, outros dizem 25%, que são os radicais, faz um estrago danado, né? Você pega 1 milhão de pessoas, 10%, né? São 150 mil, né? Então você pega aí 100 milhões, aí começa a ficar, né, daquele jeito, tá? Então esse pessoal faz barulho, entende? Então você vê que o líder lá tirou o filho dele da faixa de Gaza antes de acontecer aqueles atentados ali, né? E por que ele não está lá na faixa de Gaza, está longe dali? Porque você tem que ter recursos que cheguem até lá. E a ONU, na faixa de Gaza, tem um hospital que é mantido pela ONU, sabia disso? Tem hospitais, tem um monte de coisa que é mantida pela ONU. E as pessoas doam para a ONU. E esse pessoal aí, né, que tudo destrói, onde coloca ali, caiu, né? Para o propósito, caiu o nosso sinal, voltou. Eles são apenas usados como massa ali para defender
eles põem na frente esses pessoal, né, para defender. Então, voltando a esse ponto, quando você percebe que o pessoal está usando equivocadamente os hadiths do profeta Muhammad Maomé, eles colocam um aqui, outro ali, mas os hadiths tem uma sequência. Já vi que tem treta aí, tá estranho. Então, e todos esses países que nós falamos aqui, ó, o Iraque, né, não falei, falei na outra, na parte 1, nessa parte 2 eu falei sobre ali o Líbano, tá certo? Síria, Iraque. Como estão esses países, meu? Todos destruídos. E uma coisa que ninguém quer aceitar, que ninguém, o pessoal fica aí, né? Mas essas organizações aí, eles têm ligações com o narco-estado, cara. Qual o país aí que, se você traficar nesse país, você é morto? Me fala aí pra mim aí, né? Qual o nome do país aqui? Vou dar uma pesquisada básica aqui. Esqueci o nome do país, ó. País que, se você traficar, você será morto. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Indonésia. Pronto. Agora Indonésia. Segue que religião. Vamos ver aqui a Indonésia. Na Indonésia, a religião oficial do Estado é o islamismo. E eles não toleram drogas e tráfico de drogas lá. Beleza ou não? Eu te pergunto, como que esses grupos que se dizem políticos, que lutam por uma causa palestina, como que eles lidam com essa questão de ter associações com drogas, traficantes? E quantas facções, não é mais facção, vamos falar assim, organizações criminosas aí, estão ligados com esse pessoal, pô. Olha a arma aí de novo aí na questão drogas. Você aí desavisado. Eu não estou aqui para querer passar a mão na sua cabeça. Eu gostaria de trazer uma coisa útil. No nosso canal a gente tenta ser útil. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver aqui, tenta ser útil quanto podemos. Então, você que consome, desculpa aí, você está financiando tudo isso aí, cara. É duro falar para você, queria falar uma outra coisa, mas você está financiando tudo isso aí, né? E por que a Indonésia, que tem 90% são muçulmanos, né? E a Constituição torna o islamismo a religião oficial, ou seja, o que quer dizer isso aí? Quando você tem a sua identidade, vai estar escrito que você é muçulmano. Ponto. No lugar do mundo que você for, sua identidade está carimbada ali, ó. É muçulmano. Beleza ou não? Então, meu amigo, porque eles sabem sobre a questão da droga. E esse movimento que se diz uma coisa e faz outra, isso é ideologia, pô. E eles põem uma roupagem, e a roupagem é o quê? É o Palestina. E tem aí o pessoal lá em como chama o país aqui, cara? Agora fugiu. Grã-Bretanha, não. Inglaterra. Lá em Londres, para fazer uma passeata, né? Para os palestinos. Pô, mano, Palestina é uma coisa, cara. Mas você está apoiando o Hamas, cara. Aí já é uma outra coisa. Aí já não, pô. Aí você vê o movimento negro ali, né? Você vê o LGBTQ+, nessas passeatas aí, levantando a bandeira em defesa do... Mas em defesa do quê? Que você tomou partido por quê? É verdade? Não, você não sabe. Uma outra questão que ninguém fala, e aqui a gente tem que falar, a guerra tem dois lados. A causa nós temos aí os judeus, tá? Tem a religião judeu, os judeus, né? E o que está acontecendo? Infelizmente, muitos judeus estão deixando de seguir as tradições. Essa é uma realidade que ninguém quer falar, né? A gente não vou ninguém falar por aí, né? Estão deixando de seguir as tradições, tá certo? Então, dentro do próprio Israel, nós temos aí divisões, cara. Você está entendendo?
Mas, ô João, mas como que isso é possível? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, pô. Vamos aí para as áreas que o tráfico domina. A vontade popular é paz. A maioria das pessoas que estão lá é paz. Trabalha e tal. Mas esse pessoal aí, eles têm uma outra questão de lidar com a realidade. Eles estão dali, são dali, mas eles vão agir de uma outra forma. Tá entendendo a questão? Então, tem pessoas... Você não vê a Suzana Richthofen? O que ela fez com os pais dela? Matou os próprios pais. Pô. E era filho, tá entendendo? O Nardoni matou a própria filha jogando pela janela ali, né? A madrasta, enfim. Então, isso é possível. Então você tem essa dissidência dentro do próprio Israel, que ele tem que lidar com isso. De fora você tem vários inimigos que estão lá do ladinho ali, meu. Ele está cercado ali. A gente comentou na outra live que vários países assinaram o Tratado de Abraão, né? A Cisjordânia assinou, né? A Jordânia acho que assinou. Não, a Jordânia não. Aquele país lá, os Emirados Árabes assinaram. Nós temos aí o Kuwait, o Catar, né? Dubai ali e tal, assinaram. E quem está em vistas de assinar esse Tratado de Abraão é a Arábia Saudita. Então, se a Arábia Saudita assinar esse tratado aí, esse acordo de Abraão, aí nosso tempo está acabando, aí eu acho que, né, as justificativas vão diminuindo, porque a gente vê que a maioria das pessoas querem a paz, mas esse pessoal radical faz o estrago. Então é isso, meu amigo, minha amiga. O pessoal está matando inocentes injustamente, então isso não pode ser aceito. E não é aceito pelo Islã e nem pelas escrituras sagradas. É isso que acontece. Então você está vendo que essas pessoas aí estão usando para essas finalidades. É triste. Duvide tudo, depois duvida.